Boa noite. Sou uma filha amada, vencendo codependência anulativa, rejeição, que mais? E muitas outras coisas. Amém? Meu nome é Francis. Glória a Deus. Quero agradecer a oportunidade, pastor, de estar aqui. E quero honrar a sua vida por estar aqui. Amém? Você sabia que 30 semanas é coisa para gente corajosa? Amém? Fala para quem está do seu lado isso aí, ó. É um prazer estar do lado de alguém corajoso como você. Amém, amém. E é um prazer estar aqui falando para vocês. Principalmente porque eu sei que no seu coração existe um desejo grande de honrar, de engrandecer e exaltar aquele que te criou, aquele que te conhece, aquele que sabe desde os primeiros momentos em que você começou a viver no ventre da sua mãe, aquele que conhece a sua história, muito melhor que qualquer um de nós aqui. Amém? Muito melhor até que você. E Ele é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. E o que Ele diz é que quando Ele fez o ser humano foi alguém muito bom. Ele não falou que era bom como Ele falou da natureza, como Ele falou da criação. Mas Ele nos colocou num posicionamento de dizer, e eis que, quando Deus fez o homem, e eis que é muito bom. Amém? Por isso você está aqui. Por isso no seu coração existe um desejo de se tornar ainda melhor do que você é. Porque essa é a expectativa de Deus para você. Que eu e você sejamos muito melhores do que somos, porque somos a imagem e semelhança do Deus vivo. Amém? E não importa o que você viveu até hoje, ou o que a sua história fez com que você passasse e chegasse a viver o que você tem vivido há tempos atrás ou agora. Importa entender que Deus tem sempre o melhor para você. Não importa o passado que você viveu, ou o que fizeram com você no passado. Importa o que você vai fazer com esse passado. Amém? O que você vai fazer com o que fizeram com você. E isso sim vai fazer toda a diferença na sua história, toda a diferença nos seus propósitos e nas suas escolhas. Em nome de Jesus. Amém? E nós estamos aqui, no 30 semanas, porque sabemos que nós somos uma tricotomia. Nós temos corpo, alma e espírito. E vocês já devem estar cansados de ouvir falar sobre alma. Amém? Amém? E a gente sabe o quê? Que alma é a parte do ser humano que envolve pensamento, sentimento, decisão, vontade. Amém? Que envolve todo esse lado do contexto de escolhas e do contexto que nos leva a ter relacionamentos. Essa partezinha, corpo, alma e espírito, a parte alma, é nada mais, nada menos do que o que faz você decidir, o que faz você ter vontade, o que faz você ter a capacidade de fazer as suas escolhas. Amém? E quando a gente para e pensa nessa questão de alma, além de estar envolvido mente, de estar envolvido cognição, aprendizado, está envolvido algo que é muito importante, que é o fato de sermos alguém à imagem e semelhança de um Deus que também sente, que também ama, que também decide. Amém? Então isso faz com que nós tenhamos o desejo de viver como Ele e a partir dEle. E nessa noite, a decisão que nós temos, a decisão 5, fala sobre obedecer. Obedecer. Aí a gente já poderia até colocar essa pergunta: por que será que é tão difícil obedecer? Já pararam para pensar nisso? Vocês já pararam para pensar que o neném, quando nasce, vai crescendo, muitas vezes a primeira palavra que ele aprende é não? Né? Quem é mãe aqui? Quem é pai? É ou não é?
Às vezes até mesmo antes de aprender a falar água, de aprender a falar dá, de aprender a falar mamã, ele fala não. Não é assim? Você vai falar certas coisas, não pode encostar aqui, tira a mãozinha. Não. Né? Eu lembro que minha filha mais velha queria enfiar o dedo na vela. A vela estava acesa, tinha acabado a energia, ela nunca tinha visto vela. Queria enfiar o dedinho na vela e a gente tirava. Não pode, e ela, não, enfiou. Aí meu marido, né, falou assim, você quer colocar? Então põe. Aí ela foi chegando, na hora que ela encostou, queimou, ela, ai! Ele falou, eu falei. Né? O pastor conhece, né, a figura. Então a gente vê o seguinte, o ser humano tem um livre-arbítrio. O ser humano tem a capacidade de poder escolher, porque Deus deu. Só que Satanás pegou esse livre-arbítrio e detonou com ele, destruiu. Por quê? Porque contaminou com o orgulho que ele tem. Se tem algo que nós precisamos pedir a Deus, é que nos livre da herança de Satanás. A herança de Satanás é o orgulho. Toda pessoa que abriga o orgulho em seu coração não alcança o caminho da cura. Porque a pessoa orgulhosa não consegue admitir que precisa de cura. E quando o ser humano deixa contaminar esse livre-arbítrio pelo orgulho, ele simplesmente tem muita dificuldade para obedecer, porque obedecer, nesse caso, seria abrir mão do seu direito, abrir mão do seu eu. E quantas vezes a gente ouve, em músicas, em histórias, em falas no mundo cotidiano que a gente tem, não, o meu ego, myself, não é assim? Ou seja, é muito valorizado o fato de você pensar em você de uma forma egocêntrica, egoísta, valorizando o ego, só que isso tira o nosso direito de agirmos e de nos posicionarmos como filhos amados. Porque o filho amado reconhece que tem pai. O filho amado reconhece que depende. O filho amado reconhece que não é ele que vai fazer. Né? Ele não está sozinho. Mas o orgulho nos impede de viver isso tudo. Né? Só que Gálatas 2:20 fala totalmente o contrário para nós. Gálatas 2:20 fala assim, já estou crucificado com Cristo. Se você sabe, fale comigo. Já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo-a na fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Amém? Você pode aplaudir o Senhor por isso? Obrigada, Senhor. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Quando nós entendemos isso, todo o eu, todo o ego, todo o orgulho que nos leva a achar que a gente tem que fazer do nosso jeito e que a gente não, entre aspas, pode obedecer porque é uma fraqueza, tudo isso a gente coloca na cruz. Tudo isso a gente leva aos pés de Jesus. E aí a gente consegue viver o que Paulo falou em Gálatas 2:20. Eu já estou crucificado com Cristo. Então o meu ego não tem mais valor. Porque o que importa é viver o que Ele tem que eu viva. Ele quer que eu viva. Amém, queridos? Amém? Então é importante entender que obedecer é uma renúncia à sua própria vontade. E o Senhor fala isso. Obediência é melhor do que sacrifício. Obedecer é melhor que sacrificar. Eu queria te fazer um convite agora. Nós falamos de alma, falamos de obediência. Bill Johnson costuma dizer que a obediência física, ela traz o crescimento espiritual. A gente obedece no externo para receber no interno, de cima para baixo, de Deus, do céu para nós. Mas tudo isso começa quando? Com uma decisão, uma escolha de fazer o que Deus quer que nós façamos. Amém? Eu queria que você fizesse algo comigo agora, se você quiser. Ninguém aqui é forçado, né? Queria que você colocasse a mão no seu coração. E você falasse assim para Deus. Vamos fazer uma oração agora. E você falasse assim para Deus. Deus, eu tenho
livre-arbítrio. Mas nesse momento, eu quero, mais uma vez, renovar a minha aliança com o Senhor e colocar esse livre-arbítrio aos teus pés, nas tuas mãos. Eu sou teu, pertenço a ti, a minha mente, o meu coração, a minha alma, o meu espírito e o meu corpo. Neste momento, eu declaro cativos, entregues na tua presença, nas tuas mãos, para o Senhor agir em todo o meu viver, em nome de Jesus. Põe a mão na sua cabeça e fala assim: mente, você obedece ao Deus vivo, porque você tem a mente de Cristo. Põe a mão nos seus olhos. Olhos, vocês têm a capacidade de ver no mundo natural, mas também receber condições de ter os sentidos espirituais abertos para ver a direção e obedecer essa direção de Deus para vocês. Põe a mão nos ouvidos. Fala a mesma coisa agora. Senhor, os meus ouvidos são teus. E eu os libero e declaro abertos e livres para receberem direcionamento do Senhor, para ouvir e entender o que o Senhor tem para a minha vida. Obedecer, te ouvindo, te escutando e te seguindo, em nome de Jesus. Põe a mão na sua boca agora. Para você falar, você tem que afastar, né? Mas põe um pertinho assim: Senhor, os meus lábios são teus, e neste momento eu te peço que o Senhor os purifique, e que o Senhor os use, e que eu possa, através deles, obedecer a tua palavra, e falar aquilo que eu ler na tua palavra, para que ela passe pelo coração, e para que ela saia pela boca, a fim de abençoar, e a fim de gerar o meu destino profético, vindo de ti, em nome de Jesus. Eu vou obedecer. Amém? Amém? Aleluia! 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 Olha que lindo João 14, 21 nos ensina. Quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 15 fala assim: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. É interessante como João aqui, na palavra, e em toda a palavra a gente vê isso. Obediência atrelada a amor. Obediência ligada a amor. E se a gente parar para analisar, a gente tem facilidade para obedecer a quem a gente ama. Não é assim? As pessoas com quem a gente tem aliança, as pessoas com quem a gente tem um relacionamento próximo, estreito, né? A essas pessoas a gente tem muito mais facilidade para obedecer. Muito mais facilidade para obedecer a quem você realmente ama. Por isso eu costumo dizer algo que eu aprendi lá no passado. O meu amor por Deus precisa ser maior que o amor que eu tenho a qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa. Porque se não for assim, eu não consigo obedecer. Você pode repetir isso comigo? O meu amor por Deus precisa ser maior que tudo, para que eu possa viver uma vida de obediência. Amém, queridos? Amém? Só que muitas vezes a gente tem dificuldade para obedecer porque a gente fica se justificando. A gente tenta justificar tudo para poder dar uma desculpinha e não fazer o que realmente tem que fazer. Sabe o que é se justificar? Se justificar é se esconder. Se justificar é querer permanecer no erro.
Viver se justificando é querer permanecer como nós estamos. Sempre que alguém te propõe algo, que esse algo gera mudança em você e você começa a se justificar, liga a antena, fique atento, porque com certeza você está querendo permanecer do jeito que você está. Nada é algo que está te levando a dar desculpas para que você não saia de onde você está, para que você não se transforme. Amém? Interessante que se a gente parar para pensar na diferença entre mudança e transformação, às vezes tem gente que acha que não tem diferença, mudar e ser transformado. Existe diferença sim, porque se eu pegar essa caixa e virar para lá, eu mudei a posição dela. Agora, se, por exemplo, eu quebrar o fio, rasgar o couro daqui e eu estragar, eu transformei, mudei a forma. Então, é interessante que quando Deus fala que nós precisamos nos transformar, Ele não está falando só de mudança. Ele está falando de alteração completa de forma. Amém? Então, quando eu preciso mudar algo lá dentro, o que vai acontecer não é só uma mudança, é uma transformação. Mas muitas vezes as justificativas que eu invento, que eu arrumo, elas são fuga, elas são resolução, são escolhas para que eu possa continuar como eu já estava. Aí depois eu ainda dou desculpa de falar assim, não aconteceu porque fulano me atrapalhou. Não aconteceu porque isso e isso entrou no esquema e mudou a situação. Então, a gente sempre fica arrumando desculpas, justificativas para não obedecer ou para não ser transformado. Só que isso é uma alimentação da ferida. Fale comigo assim, eu não quero alimentar essas feridas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E outra coisa eu tenho para te dizer, não sei se você vai gostar, mas geralmente quando a gente alimenta a ferida, é porque a gente está tendo ganho com elas. Quando a gente alimenta uma ferida, a gente está tendo ganho com elas. Você quer ver? Às vezes a pessoa é doente, ela tem algum tipo de enfermidade, e você fala assim, fulano, vai então ao médico, ele é muito bom. Aí a pessoa fala, não tem dinheiro. Não, eu pago para você. Mas se eu for, ele vai me dar remédio, eu não vou conseguir comprar. Mas eu compro para você. Mas e se o remédio me der algum tipo de desconforto no estômago? Quer dizer, essa pessoa tem sempre uma desculpa para não ser curada. O que a gente entende disso aí? Simplesmente ela está se boicotando. Simplesmente ela está deixando de viver o melhor porque ela tem ganho. Às vezes, essa enfermidade que ela tem faz com que as pessoas perguntem, como é que você está? Faz com que os filhos deem atenção. Faz com que ela, de repente, chegue no lugar e alguém logo arranje alguma coisa especial para ela. Então, ela tem ganho nisso. E aí vem aquela interrogação. O que eu tenho feito? O que eu tenho feito que tem me alimentado nessa ferida? E por quê? Qual o ganho que eu tenho tido para permanecer aonde eu estou? Qual o ganho eu tenho recebido para não sair de onde eu estou? Para não mudar, para não ser transformado? Deus não tem compromisso com quem se vitimiza. Deus tem compromisso com quem entende, confessa e se arrepende. Amém? É necessário reconhecer que o único responsável pelas suas atitudes é você. O único responsável pelas minhas atitudes sou eu. Quando a gente é criança, aí sim, os nossos pais. Mas começou a crescer, querido, entrou na idade da razão, o responsável é a própria pessoa. Não somos coadjuvantes nesse processo. E para que as mudanças aconteçam inicialmente, precisamos entender alguns fatores muito importantes e fatores responsáveis pelas nossas justificativas. Então, a gente poderia pensar, o que é uma justificativa, então? Justificativa, muitas vezes, são motivos, são desculpas. E a gente vê no dicionário
a definição de motivo: razão, causa, argumento ou algo usado para comprovar ou provar a veracidade de um fato ou de uma ação praticada. Desculpa, lá vem, razão usada como um pretexto para se esquivar de algo ou de alguém. Aí a gente vê o seguinte: justificativa envolve motivo, desculpa e nada mais é do que argumento para você ficar paralisado. Entendeu? Toda vez que você inventa justificativas, você está determinando paralisia. Repete comigo a palavra paralisia. Vem de justificativas. De novo, paralisia vem de justificativas. Aí entram processos de sabotagem. Aí entram processos que vão nos levar a parar e a gente ainda arrumar alguém para assumir essa culpa ou essa responsabilidade da gente ter parado o nosso processo. Nós vamos falar muito de sabotador, mas eu queria explicar para você primeiro o que é um sabotador. Sabe o que o dicionário diz de sabotador? Sabotador é aquele que joga contra você. É aquele que joga parecendo amigo confiável, mas é aquele que trai por trás. Sabotador é aquele que deveria se unir e zelar pela pessoa, mas é como se ele se unisse a bandidos. Por isso que a gente fala tanto em cura interior, em tratamento emocional. Cuidado com sabotagem, cuidado, você está se sabotando, porque muitas vezes quem é sabotador no nosso próprio processo somos nós. Sabotadores que muitas vezes deixamos de aproveitar a situação que poderíamos colocando desculpas. Quer ver uma? Por exemplo, eu faço 30 semanas, eu me dedico bastante, eu faço o que for necessário para estar lá, para não faltar. Aí semana que vem o assunto é sobre perdão. Aí você fala assim, vou lá nada, não preciso perdoar ninguém não, estou bem. Ó a sabotagem. Olha a desculpa. Todos os que deram desculpas para Jesus não receberam as bênçãos dele. O que o jovem rico falou? Foi atrás de Jesus, querendo servir a Jesus. Jesus falou, vai, vende tudo que tens. Aí o que ele falou? Mas eu tenho muita coisa. Não é assim? Desculpa traz paralisia. Justificativa traz paralisia. Muitas vezes, essas justificativas que são argumentos, elas são até válidas, mas elas são usadas como pretextos e desculpas para nos pararem. Na tentativa de se livrar da responsabilidade, muitas vezes dar desculpas é agir como um sabotador de si mesmo. Vou repetir. Dar desculpas é agir como um sabotador de si mesmo. Você acha que você está indo bem, mas no fundo, você está se traindo. Me entenderam? Tudo bem? Não, tudo mal, né? Se a gente está fazendo assim, está tudo mal. Muitas vezes a gente pode identificar os tipos de sabotadores que vêm puxar o nosso tapete, que vêm muitas vezes de dentro de nós. Isso pode ser consciente ou inconsciente. E nós vamos falar de alguns deles rapidinho. Mas você está proibido de ficar apontando o dedo para quem quer que seja, falando, fulano é esse aqui, o ciclano é aquele outro, tá? Em nome de Jesus, que você escute, que você leia, que você se posicione para entender, caramba, eu estou agindo como isso aqui. Puxa, eu estou fazendo dessa forma, ok? Amém? Então, ninguém aqui vai fazer julgamento, hein? JMR agora, tá bom? Não julgar, não mentir, não reclamar, não acusar, tá? Muito bem. O primeiro sabotador que a gente vê é o sabotador crítico. Ele é o maior de todos, ele é o principal. Por quê? O tempo todo ele está apontando o dedo, criticando, reclamando, né? Olha só, ele em todas as circunstâncias, a coisa nunca está boa, ele sempre tem um defeito. Sempre tem algo que ele fala, não vou lá no 30 semanas não, demora demais. Não vou lá no 30 semanas não, a minha confidente essa semana nem ligou para mim.
Sempre tem algo que ele critica, que ele reclama, ou que ele vai apontar como algo que não ficou legal. Quer ver? O caderninho é muito pequeno, a gente não consegue ler direito. O caderninho é grande demais para carregar. Tudo vai ser motivo de crítica. Por quê? Ele precisa arrumar alguma coisa para ele sabotar o processo. Então, esse é o sabotador crítico. Sabotador insistente. Ele é perfeccionista. Insistente necessita de ordem e organização extrema. Ele drena a energia toda que ele tem, arrumando alguma coisa errada para ele ter que colocar certinho. Esse é o sabotador insistente. Ele busca a perfeição. Vive em constante frustração consigo mesmo. É aquela pessoa que fala assim, se não for assim, não vai dar certo. Se não for assim, eu também não faço. Se não for assim, 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 vou parar por aqui. Não gostei. Então, esse é o sabotador insistente. É aquele que é cri-cri, não de uma forma crítica, mas de uma forma a colocar defeitos no sentido de eu faço melhor. Mais ou menos isso, tá bom? Então, a gente vê, o sabotador crítico e o insistente são dois muito rígidos. São pessoas que têm rigidez muito grande, não têm flexibilidade. São altamente críticos. Sabotador prestativo. Esse sabotador, ele se obriga a se esforçar para ganhar a atenção e a afeição dos outros. Ele diz sim para todo mundo, mas ele diz não para ele o tempo todo. Muitas vezes, a pessoa que tem codependência anulativa tem tendência a fazer essa sabotagem. Porque ele faz tanto para os outros que não tem tempo nem para ele, né? Eu faço tudo para todo mundo, estava só tentando ajudar. Eu até queria fazer o 30 semanas, mas eu preciso olhar a minha sobrinha e não dá. Eu até queria fazer o 30 semanas, mas chegou gente na minha casa, eu não pude sair. Eu tenho que fazer o jantar para a família toda, não dá para eu ir. Então, ele não consegue se organizar. Será que ele não pode fazer a janta antes, para sair e deixar tudo pronto? Mas ele sempre tem que dar alguma desculpa em prol de alguém. Eu não fui porque fulana me ocupou. Porque ciclano eu fiquei servindo para ele nisso, nisso e nisso. Então, esse prestativo aqui, ele ama servir os outros. Mas ele também dá isso como desculpa para ele não entrar no processo de restauração. Estão me entendendo? Amém? O sabotador hiperrealizador. Esse aqui sabota porque ele trabalha demais. Aí ele usa o trabalho para dizer que não dá para ele fazer e não dá para ele vencer. O desempenho e as realizações constantes são indispensáveis para o hiperrealizador. Ele fica refém dos resultados para ter respeito próprio. Gera tendência a vício de trabalho. E ele diz assim, eu tenho que fazer de tudo, se não for eu, quem fará? Quem será? Né? Então, é aquele que faz, trabalha, mas também não tem tempo para ele. É um trabalho que vai ocupar com outras coisas, mas nunca cuidando de si mesmo. Tá? Ele sabota com trabalho excessivo. Aí agora a gente tem aqui o sabotador vítima. Esse sabotador vítima é aquela margarina derretida. Já viram a margarina derretida? Que esparrama. Por quê? Porque vive se lamentando, vive dizendo do que está sentindo, do que está sofrendo, mas para quê? Para que as outras pessoas não cobrem mais dele. Vamos, fulano, vamos lá, você consegue. Não, você não está vendo que mexeu demais comigo? Você não está vendo que eu sofro muito com isso? Você não está vendo que eu já tentei mudar, mas eu não consegui? Aí a outra fica com dó. Tá bom, então fica assim mesmo, pode deixar. A pessoa que é assim, ela sabota pela manipulação. Ela manipula o outro com o sentimentalismo. Aí o outro fala, tá bom, então fique desse jeito mesmo. Essa pessoa precisa encontrar um confidente que fale assim, para de frescura e vem. Amém? Pare de frescura e vem. Pare com isso e vamos lá. Você está se sabotando. O sexto, sabotador hiperracional. É aquele sabotador que vive só na razão, que ele não permite
emoção falar por ele. É aquele que acha o seguinte, eu vou procurar saber, eu vou ler melhor, deixa eu pensar melhor sobre isso. O pastor falou alguma coisa, não sei não, eu acho que a ciência não fala desse jeito não. Deixa eu analisar melhor. Então ele nunca entra em contato com as suas emoções. Ele está sempre frio, está sempre calculista. Ele está sempre fugindo dos sentimentos, porque emoção para ele não precisa de respeito. Emoção para ele é algo fútil, deixa para lá. Para ele se emocionar é fraqueza. Para ele admitir que precisa pedir perdão é um absurdo. Aí ele se sabota, aí ele se esquiva do processo. Sabotador hipervigilante. Já esse aqui está constantemente alerta. Nunca descansa, é ansioso em relação a todos os perigos. É aquela pessoa que vive no si. E se. Ele não se arrisca. Ele vive, na maioria das vezes, tem até mania de perseguição. Não vai dar certo. Tem uma tendência ao negativismo. E se acontecer aquilo? E se acontecer aquilo outro? Não vou arriscar. O hipervigilante tem dificuldade de arriscar. O sabotador inquieto, ele está sempre em busca de novas emoções, porque para ele ficar parado é entediante. Então ele vive sempre fora do chão, sempre buscando coisas novas. E ele sabota como? Ele começa uma coisa, mas não vai até o final. Para no meio do caminho. Começa um processo, para no meio do caminho. Por quê? Ele se considera inquieto e não dá conta de continuar o que ele começou. O sabotador controlador é parecido com o insistente. Por quê? Quem faz as coisas boas é ele. Quem faz do jeito certo é ele. Então, se não for daquele jeito, não está bom. Se não for daquela forma, ele não faz. Se ele não estiver no controle, está tudo fora de controle. É assim que ele pensa. O sabotador esquivo, que é o 10º, é aquele que se concentra só no positivo e no prazeroso, mas de uma forma extrema. Ele evita confronto, ele evita situações difíceis. Quando percebe que o negócio vai apertar para o lado dele, ele espirra, foge dos conflitos. E muitas vezes isso gera atraso na conclusão dos processos. Por quê? Se ele evita uma situação difícil, na hora que ela vem, ele abandona a coisa. Se esquiva, escorrega, é um quiabo. Esse aqui é um sabotador quiabo. Ele escorrega, se esquiva dos problemas. Tá? Será que eu posso fazer novamente? Da próxima vez eu consigo. E é aquele que, por exemplo, vai fazer um concurso, se matricula para o concurso, não estuda para a prova, porque é difícil, porque vai dar trabalho. Aí ele chega lá na prova, faz a prova. Marcou, chega no final, nossa, acho que eu não vou passar. Estava difícil demais. Por quê? Ele se sabotou. Na hora que ele poderia estudar, ele não estudou. Ele se esquivou da dificuldade. Ok? É importante você refletir neste momento. Será que você se encaixou em algum desses sabotadores? Será que você marcou aí algum que você viu e falou, caramba, eu estou fazendo isso? Será que você está sendo um estragador de projetos na sua vida? Porque o sabotador é aquele que estraga projetos. Ele é um estragador de projetos. Mas uma coisa eu quero dizer para você, Deus não te fez para sabotar os seus projetos. Deus te fez para vencer, romper e alcançar os seus projetos. E nesse ano de conquista, Ele vai te ajudar a vencer essas sabotagens, amém? E vai te ajudar a concluir os seus processos e não sabotá-los, em nome de Jesus. Então, quais são os passos que a gente pode seguir para fugir, para acabar com as justificativas? Primeira coisa que a gente precisa entender, as justificativas nos limitam, as justificativas nos paralisam. Então, a primeira coisa, abandone a insegurança.
Não fique preso na insegurança. Josué 1,9 diz assim: não fui eu que ordenei a você? Seja forte e corajoso. Não se apavore nem desanime, pois o Senhor, seu Deus, estará com você por onde você andar. Amém? Interessante que se Josué tivesse ido pelo lado humano ali, ele simplesmente teria se sabotado. O cara foi um excelente discípulo, seguiu a Moisés em tudo quanto era o lugar que Moisés ia, aprendeu com Moisés a liderar, a governar, a guerrear, aí, governar modo de dizer, né? Aí simplesmente agora chegou a hora do cara assumir uma posição, assumir um papel, ter sucesso no que ele já vinha aprendendo a fazer. E o medo queria paralisá-lo. Aí o que Deus falou para ele? Não fui eu que te mandei? Esforça-te, tem bom ânimo. Não te amedrontes, porque eu sou contigo por onde quer que você vá. Amém? Gente, o que mais dá força para a gente seguir e não sabotar o destino que Deus tem para nós, o processo que Deus tem para nós de restauração e de cura, é nós sabermos que Ele vai à frente de todo o processo. Não tem mais ninguém que quer mais a sua cura, a sua restauração do que o próprio Deus que te fez. E que não quer que você viva à margem, quer que você viva tudo que Ele tem, o melhor que Ele tem para você. Amém? Então, assim como Josué seguiu e obedeceu o que Deus determinou, que nós possamos ter esse coração de obediência e dizer, eu vou. Dizer não para a procrastinação, dizer não para as coisas que nos limitam, para as justificativas que a gente inventa o tempo todo. E muitas vezes essas justificativas, elas não são inventadas assim, eu que criei. É tão forte, a emoção é algo tão forte, que quando a gente pensa que não, a gente já está fazendo. Então a gente precisa se policiar, a gente precisa se cuidar. E quando nós falamos aqui dos sabotadores, né, para se identificar nos sabotadores, não é para a gente também se identificar e falar, poxa, eu faço isso aqui e agora? E cruzar os braços, ou então carregar culpa no peito. Uma coisa que eu tenho aprendido, Deus nos mostra a raiz das dificuldades, para que a gente possa se perdoar, perdoar a quem gerou aquela situação, e dizer, Deus, eu identifiquei, então agora me coloca sempre uma campainha, para que toda vez que eu vá agir da mesma forma, eu entenda e mude o processo e não vá pelo mesmo caminho. Amém? Amém? Processo de cura emocional é esse. Eu identifico, reconheço, me perdoo, perdoo quem me feriu e peço a Deus o seguinte, estou fazendo igualzinho, não quero mais, me dá um novo caminho. Mudança no movimento diferente, para agir de forma proativa e não retroativa. Amém? Em nome de Jesus, tá bom? Você acha que você é alguém inseguro? Você acha que você tem medo de errar? Porque a insegurança está ligada ao medo de errar. E esse medo era o que o próprio Josué poderia passar. Mas o que ele fez? Ele entregou a Deus para que ele pudesse vencer. Segunda forma de vencer as justificativas, de acabar com as justificativas, faça a escolha certa. Sempre diante de Deus, faça a escolha certa, porque essa escolha certa vai trazer paz. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti, diz o Salmo 119, 11. Então, se eu colocar o que Deus tem para mim no meu coração e pedir a Ele que o amor desse coração seja maior que todas as outras coisas, eu vou conseguir fazer as escolhas certas. Amém? E você vai conseguir escolher e decidir. Por quê? Porque o seu amor por Deus vai fazer com que você esconda a palavra dEle no seu coração. E vai fazer com que você traga para o seu dia a dia, para as suas ações, o quê? A direção que Ele vai dar. Amém? Em nome de Jesus. E ainda, seja autêntico, seja verdadeiro. Este é o meu filho amado, de quem me agrado. Foi isso que Deus falou do próprio Filho Jesus. Você é um filho amado.
João 1,12 diz que a todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Se você já entregou sua vida a Jesus, se você já colocou no seu coração o entendimento de que Ele é o teu Senhor, Ele é o teu Salvador, ninguém pode tirar isso de você. Você é um filho amado. Amém? E como filho amado, seja autêntico para o Pai. A gente tem aqui um texto de Davi, no Salmo 139, 19 e 22, ele falando que ele estava com muita raiva, porque ele era fiel a Deus, e ele reconhecia que aqueles homens que estavam perseguindo não eram, e por que Deus não acabava com eles? Só que ele chegou para Deus e falou isso rasgadamente, com autenticidade, com simplesmente sinceridade de um filho que chega para um pai e fala: pai, não estou entendendo. Pai, olha, não concordo. E esse mesmo filho, com o coração, segundo o coração de Deus, no versículo 23 diz assim: sonda, ó Deus, o meu coração. Veja se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém? Então a gente vê a sinceridade aqui de Davi, ó. Rasgou o coração, abriu o coração para Deus, falando: ó, o que eu penso é isso, o que eu sinto é isso, eu acho que eu devia fazer assim. Mas Deus, sonda o meu coração e tira o que há de errado nele. Amém, querido? Você se sente um filho amado? Amém? Se você não se sente ainda um filho amado, como a Luciene falou aqui, que ela não se sentia, né? Coloque isso para o Senhor nessa noite. Deus, o que está acontecendo que eu ainda não consigo dizer que eu sou um filho amado teu, uma filha amada tua? O que está impedindo que o meu coração se conecte ao teu coração? Amém, queridos? Deuteronômio 6:25 diz assim: se nós nos aplicarmos a obedecer a toda esta lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme Ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Obedecer não é fácil. Obedecer implica em renúncia da nossa vontade. Mas quando você, se acontecer de você desobedecer, obedeça até quando desobedecer. Como assim, Francis? Porque a palavra de Deus fala que quando a gente errar, a gente pode chegar diante de Deus e confessar. A gente deve chegar diante dele e confessar. Então, se a gente errou, mas chega diante de Deus e confessa, a gente está obedecendo. Amém? Então, olha como Deus é lindo. Mesmo quando a gente erra, Ele nos dá condições de voltarmos para o caminho certo. De estarmos no caminho certo. E eu queria que você baixasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. E você analisasse lá no fundo da sua alma. Se você realmente tem essa liberdade de poder falar para Deus: Deus, eu não entendi, eu quero entender melhor. Eu quero ouvir o teu coração, fala comigo. Você se sente filho amado, filha amada de Deus? E eu quero te dizer uma coisa: para obedecermos a Deus, a primeira coisa que nós precisamos fazer é reconhecer que somos seus filhos por causa do amor dele. E que podemos ser seus filhos por causa do amor e da graça dele. A primeira posição a tomarmos para que a gente não sabote a nossa vida, a nossa cura, a nossa restauração, é entender que o principal caminho, o primeiro caminho, o único caminho para a gente chegar a Deus, chegar ao coração dele e receber restauração é por Jesus.